Sejam todos bem-vindos aí ao canal, deixa teu like aí, tá bom? Teu comentário também sobre o assunto aqui. A bruxa tá solta no São Paulo, né? Agora tivemos o Oscar, além de todas as lesões, eu acho que as lesões dos companheiros do Oscar são lesões do futebol, tá? Do cotidiano do jogo, acontece. Muitos mais crônicos, outros não, mas acontece, tá? A lesão do decorrer do trabalho dos atletas. Mas o Oscar é uma coisa diferente, né? O Oscar estava fazendo um trabalho aqui no São Paulo, hoje no São Paulo, né? A notícia já está aí, acho que todo mundo já leu e sabe o que ocorreu, mas o Oscar estava fazendo um processo de exames, todo o elenco do São Paulo, que é para a temporada 2026, é exame de rotina que acontece nos clubes, tá bom? Isso pode ser em novembro, pode ser em dezembro também, vai depender do clube e do agendamento de cada clube, né? Tava ali os médicos do Hospital Israelense, do Einstein, presente no Clube do São Paulo, no CCT da Barra Funda, fazendo os exames de rotina, que esses exames são de detectação realmente de tudo que envolve o procedimento cárdico, né, cardio dos jogadores, tá bom? E esses exames também, eles ajudam bastante também até nessa questão de saber, questão de arritmia, sim, tem arritmias agudas, arritmias silenciosas, que são arritmias perigosas. A arritmia silenciosa é mais perigosa que a arritmia aguda que você sente. Tem arritmia que a gente mesmo sente. Tem arritmia que a gente não sente. Vai ser detectado com exames, realmente, né, com a bateria de exames, e ali vão detectar um problema de arritmia, que é as arritmias mais silenciosas que tem, que o nosso corpo não mostra pra gente. A gente não sente isso. Sentimos muito pouco, um pico muito baixo, né? Se a gente olhar um caso do Serginho, do São Caetano, foi orientado que ele tinha um problema de arritmia, pequenas arritmias, tá? Que não era tão aguda, e o Serginho continuou na sua carreira e veio a falecer no jogo contra o São Paulo. Também tem o caso do Ferrer no Benfica. Eu acompanhei esses casos, que eu era jovem na época, eu ainda jogava. E depois que teve esses casos, eu fiquei muito mal também. Eu não queria mais jogar, eu queria. Sabe, não tinha ânimo, qualquer coisa que eu sentia no jogo, ou até companheiros meus também já ficava meio assustado. Porque realmente assusta. Você não sabe o que está acontecendo, se você tem um problema ou não. Ainda mais falando de clubes aqui que não faz exames, tá? Clubes menores. Falando de 15 de Piracicaba na época, Nacional de São Paulo. São bem menores que os clubes como São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo, que sempre fazem esses exames. Mas esses exames não vão te proteger de você ter um mal súbito no campo, uma arritmia aguda que vai te levar para o pronto-socorro, como foi do Oscar. E o Oscar estava fazendo esse trabalho hoje no São Paulo, né, na bicicleta, né, que está escrito no UOL, em vários jornais aqui, ele acaba tendo um desfalecimento. Né, desfaleceu ali, desmaiou, né? Também pode ser levado como queda de pressão, desmaiou, desfaleceu. Pode ter levado como queda de pressão se não tivesse nenhum médico ali. Como tinha médicos ali, cardiologistas com certeza também bem e preparados para isso, perceberam que não era pressão, era realmente uma arritmia, né? Que eles deram outro nome, mas é arritmia. Na realidade, que o Oscar teve uma arritmia. Problema no coração, que o coração bate em ritmos diferentes e o jogador veio a desmaiar. Chegou ao ponto de desmaiar. Olhando pelo cenário, foi bom ter acontecido isso agora com o Oscar. Mediante aos médicos ali presentes, um grupo de médicos ali competentes para trabalhar, já nesse sentido, estavam lá para isso também, questão física e cardíaca. E o Oscar veio a desfalecer ali na presença dos médicos. Importante porque, se o Oscar venha acontecer isso num jogo, talvez é fatal. Tá? Dentro do campo, no jogo, pode ser fatal. Teu coração está com o ritmo mais acelerado, tua pressão ainda está mais elevada, e toda a questão emocional que cerca um jogo de uma partida de futebol. Poderia ser pior. A gente viu o caso do Esquerdo, né? O Uruguai que faleceu aqui no Morumbi, foi para o hospital, foi hospitalar, chegou a ser internado, passou por ventilação, ficou lá internado, mas acabou vendo a falecer. Então o caso do Oscar não é um caso tão diferente assim, tá, gente? Não é um caso tão diferente assim. E também um ponto, tá? Pra gente deixar bem claro aqui, abrir uma aspas. Não adianta comprar clube nesse momento, tá? Ah, o São Paulo, tudo bem, o clube faz exames, mas os exames eles vão ser detectados com o tempo. Como eu te falei agora, exames de rotina, exames muito bem voltado para essa questão cardíaca. E tem jogadores que não vai descobrir isso. Talvez vai descobrir depois de uma certa idade. O futebol, hoje em dia, ele é muito intenso, desgasta muito. Exige muito do físico e assim também exige muito do músculo, então exige muito do coração, pulmão. Acontece. Tem pessoas que vão passar a vida toda com um problema cardíaco e não vai descobrir. Vai descobrir depois de um tempo.
O atleta de alto rendimento, ele está muito mais fácil de descobrir esses problemas. Está muito mais próximo para eles descobrir, porque eles todos os dias estão em alto rendimento e alta rotação. Então pode acontecer de um problema ali, um desmaio, um vômito, uma tontura e ali ser detectado esse problema de ritmia. Teve jogador de 14 anos no Vasco que faleceu. 14 anos tinha. Uma arritmia aguda e o jogador veio ter mal súbito no campo. Então, assim, eu acho que nesse momento, eu acho que o Oscar está cogitando aposentar. Financeiramente ele está tranquilo, óbvio, né? Tem uma vida financeira resolvida. Eu acho que realmente é uma questão de pensar em aposentar, sim. Tivemos o Agüero, com o Agüero do argentino também que veio aposentar. Né? Depois que descobriu um problema cardíaco muito parecido aí, provavelmente vai ser muito parecido com o do Oscar, tá? E o procedimento foi aposentadoria. Então, ninguém chega ao ponto de desfalecer assim. Pô, vai falar, mas foi uma pressão ali, uma queda de pressão, um problema de ritmia pequeno. Pode acontecer um problema de ritmia ali que, com o tempo, você continua jogando assim. Tem jogadores, eu acho que esse Flamengo, Natan, está no Red Bull, ele continua jogando. Tem outros jogadores que teve problema também cardíacos que continuaram jogando, porque o problema cardíaco era menor. Então ninguém está falando aqui que o 2K é um problema grande, ele vai ter que aposentar. Não estou falando isso, estou falando que com exames daqui a essa semana agora, que demora um pouco realmente, daqui a 2 semanas talvez, venha sair um laudo aí certinho, perfeito, se ele vai continuar ou não. Mas nesse momento não dá, né, cara? Não dá. Assim que ele terminar agora todos os exames, o cara não vai conseguir jogar agora. Que entra o lado psicológico, não só dele como da família. Aí é decisão em família, no clube, empresário, se dá para continuar ou não sendo atleta de alto rendimento. Eu, no lugar do Oscar, aposentadoria. Porque eu buscaria aposentadoria e aposentar, porque realmente é um risco. É um risco. Os médicos podem falar, não, teu problema cardíaco foi leve, dá para você continuar jogando, mas o psicológico não é o mesmo. Né? Ainda mais quando é um jogador de uma certa idade já, tá no final da carreira, já tem sua vida resolvida financeiramente, pode optar em fazer outra coisa, além de jogar futebol. Né? Dentro do futebol mesmo, se assim quiser. Então, é um vídeo curto aqui, tá? Não, 7 minutos de vídeo. Então, mas assim, vai para falar sobre esse problema do Oscar, que eu falo sobre isso porque eu já vi jogadores ter esse problema e continuar jogando, tá? Em clubes menores, no qual eu passei, e já vi também jogadores ter que aposentar também, porque não dava para continuar tendo problemas assim, que não vai sair na imprensa, tá? Porque são clubes menores que não vai sair na imprensa. E jogadores também que continuaram assim e vieram a, infelizmente, entrar em óbito. Então é um problema sério, não é um problema sério, não adianta nesse momento buscar a culpa no clube, não, é um problema que ia acontecer com qualquer um. Foi com o Oscar, poderia ser com outro jogador, e poderia ser muito pior se fosse dentro do campo. Ser muito pior se fosse em jogo, como eu falei agora há pouco. Se fosse num jogo, a chance de ser algo muito pior, porque o teu atendimento chega, mas é muito mais demorado, o coração está numa aceleração, rotação muito alta, e seria muito pior se fosse num jogo, acredito que seria muito pior. Então, bom, nesse cenário ruim, tem um ponto positivo que foi com os médicos próximos ali do Oscar. O Oscar veio ter esse problema e veio a desfalecer até, né? Desmaiar. Então mostra que não foi problema qualquer. Né? É isso aí, gente. Então, vamos esperar as notícias aí, né? Realmente, os laudos médicos, para ter uma certeza do que realmente vai ser o grau desse problema do Oscar, né? Mas é ruim para o São Paulo. Contava com o Oscar e não vai poder contar mais, talvez por um bom tempo aí, talvez não conte mais com o Oscar. Tá bom, gente? Então, um abração para vocês aí, tá bom? E amanhã, tem live, vamos falar aqui de futebol, Brasileirão. Talvez a gente fale de São Paulo e Corinthians também, tá bom? Então, um abração para vocês aí, viu? Boa noite a todos.